Gênesis, nós paramos em Gênesis capítulo 25. Nós estamos fazendo um panorama aqui. Hoje nem as crianças vieram, né? Pessoal, hoje, a chuva, feriado, né, Raíssa? Então, guarda a aula, Raíssa. A Raíssa ia dar aula hoje para as crianças. Quer dar aula aqui, Raíssa? Vem cá. Hã? Vem cá. Gênesis capítulo 25. Nós paramos aqui, ok? Vamos começar daqui por diante. Nós estamos fazendo um panorama dos livros, dos capítulos de Gênesis. Por que estamos dando tanta ênfase a Gênesis? Porque Gênesis é extremamente importante. Eu acredito que a compreensão de toda a Escritura depende da nossa visão de Gênesis. Nós precisamos entender Gênesis para entender toda a Escritura. Então, por isso estamos dando tanta ênfase a esse livro. Ele é muito importante e acredito que até agora, até esse momento, nós estamos aqui na metade do livro, né? Eu acredito que você já tem bastante clareza aí sobre muita coisa e aconselho você a escrever. Nós estamos tendo uma oportunidade única, porque nós vamos fazer um panorama de toda a Bíblia. Então você vai pegar as Escrituras e nós vamos, ao mesmo tempo que a gente vai meditar na palavra de Deus, você vai receber revelações de Deus, o entendimento sobre a história bíblica. Então, é uma oportunidade maravilhosa que estamos tendo aqui de crescer e aprender mais sobre a palavra de Deus. Amém, gente? Por isso que estamos dando ênfase ao livro de Gênesis. Lembrando aí, os 12 primeiros capítulos de Gênesis vai tratar sobre o período de 2000 anos, desde a história do início de todas as coisas, a origem dos céus e da terra. E nós temos 4 acontecimentos importantes aí, do capítulo 1 ao capítulo 12 de Gênesis, que é a criação, a queda, o dilúvio e a Torre de Babel. Esses 4 eventos importantes que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, do livro de Gênesis. E trata de um período de 2000 anos de história, né? Desde a origem da criação dos céus e da terra. E do capítulo 12 de Gênesis, ok? Nós vamos então para a história dos patriarcas. Então nós vamos ver no livro de Gênesis os 4 principais patriarcas. Quem são eles? Abraão, Isaac, Jacó e José. Vamos declarar juntos, gente? Abraão, Isaac, Jacó e José. Então, do capítulo 12 até o final do livro, vai tratar sobre a história desses 4 patriarcas, né? Nós estamos dando ênfase a eles, porque nós estamos trabalhando a promessa de Deus de Gênesis 3,15. Vamos ler Gênesis 3,15? Qual que é a promessa de Deus em Gênesis 3,15? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Amém. Nesse versículo aí, nós podemos chamado de proto-evangelho. Que é isso? É o resumo do evangelho. Gênesis 3,15 é o resumo do evangelho. Por quê? Aqui nós estamos, essa passagem bíblica, estamos diante de uma sentença de Deus sobre Satanás, ok? Deus declarando aí, o Senhor declarando o que vai acontecer com o diabo. Nascerá um descendente, cadê o versículo? Da mulher. E esse descendente da mulher vai o quê? Esmagar a cabeça da serpente. Olha só, então, esse versículo aí é importante. Esse versículo, se você tiver que decorar uma coisa do livro de Gênesis, decora esse versículo. Gênesis 3,15. Porque a promessa é o quê? Um descendente da mulher.
Quem é essa mulher? A princípio, Eva. Ok? Um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, toda a história bíblica agora, todo o desenrolar desse livro do Gênesis diz respeito ao nascimento desse descendente. Nós sabemos que esse descendente é... Quem é o descendente que esmagou a cabeça de Satanás? Quem é? Cristo Jesus. Esse é o descendente que esmagou a cabeça da serpente aonde? Como ele fez isso? Na cruz. Oh, glória. Vocês estão aí, né, gente? Na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente. Glória a Deus. Então, todo o livro do Gênesis e a história bíblica vai, então, desenrolar a partir dessa revelação de Gênesis 3,15. E aí nós temos toda a história de Gênesis. E aí trabalhamos os patriarcas. Por que nós destacamos esses 4 patriarcas? Que é Abraão, Isaac, Jacó e José. Por quê? Porque através dessa família, através deles, vai nascer quem? O descendente. Por isso que a Bíblia está dando ênfase sobre esses 4 patriarcas. A Bíblia fala de Ismael? Fala de Ismael. O Gênesis vai falar de Ismael. Porém, não dá ênfase a Ismael. Porque a promessa não está sobre Ismael. A promessa está sobre Abraão, Isaac, Jacó e José. Então nós vamos aí trabalhar em cima disso. Então o livro do Gênesis vai narrar a história desses 4 patriarcas. Nós tratamos muito sobre Abraão aqui. Tiramos muitas lições de Abraão. Vamos lá, só para ver se você está na sua mente aí, se você já conseguiu compreender. Onde começa a história de Abraão? Gênesis 12. Quem falou aí? O Lucas. Ok? De Gênesis capítulo 12 ao capítulo 24, nós vamos o livro do Gênesis vai destacar a história de Abraão. Ok, gente? Então, o protagonista aqui é Abraão. De Gênesis 12 ao Gênesis 24. Do capítulo 12 ao capítulo 24, nós temos aí a história de Abraão. Nós tiramos diversas lições aqui, falamos muito de Abraão. Ok? Ok ou não? Lembra de alguma coisa interessante que aconteceu com Abraão? Acho que o que mais chama atenção na história de Abraão. Alguém pode dizer? O sacrifício do filho dele, quando Deus chama Abraão ali, desafiando Abraão. Deus na realidade está, eu acho que eu falei isso domingo na mensagem aqui, Deus está revelando para Abraão o seu plano de salvação. Assim como Gênesis 3,15 ele revelou para Eva, ok? Deus é assim, Deus vai revelando. Revelou para Eva, da semente dessa mulher, para Satanás e Eva, da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Depois Deus escolhe Noé e revela para Noé também o seu plano. Noé, eu te chamo para um plano. Depois Deus chama Abraão e explica para Abraão o que vai acontecer. E em Gênesis 22 Deus revela para Abraão o seu segredo, o plano. Como vai ser esse plano? Então Deus faz com que Abraão sinta na pele o plano. Sobe o monte, oferece o seu filho, Isaac, e ali Deus está mostrando o que o Senhor vai fazer com o filho dele, Jesus. Quando Deus entregar o seu filho unigênito lá na plenitude dos tempos para morrer pelos nossos pecados. Então, o capítulo 22 de Gênesis é importante porque vai tratar sobre esse momento de Abraão, esse ápice na vida de Abraão, que trata desse momento que Abraão é provado, e ali Deus providenciou o cordeiro e Isaac foi livre. Então essa passagem aqui é um apontamento para Jesus, apontando para o plano de Deus, ok? Aí nós terminamos a história de Abraão. Praticamente falamos a semana passada aí
Entramos em Gênesis 23. Gênesis 23 é um capítulo interessante, nós até falamos aqui um pouco sobre isso. Gênesis 23, Abraão sai do ápice daquela revelação poderosa de Deus no Monte Moriá, e Gênesis 23 é o momento do luto, que ele vai perder Sara, a esposa dele, e é o momento que Abraão tem que tomar decisões, e você não vê no capítulo 23 de Gênesis nenhum momento Deus falando com Abraão. É aquele momento da nossa vida, da nossa jornada, que é nós que devemos tomar decisões, que é o ordinário da vida. Nem sempre a gente vai viver no Monte Moriá. Na verdade, o Monte Moriá são alguns momentos da nossa vida, né? Alguns momentos da nossa vida que a gente vive aquela experiência poderosa com Deus. Mas a grande questão da nossa vida é o ordinário, é a vida normal. Tem que trabalhar, tem que tomar decisões, tem que sair, tem que comprar, tem que vender. E aqui nessa passagem de Gênesis 23, vai ter o momento da morte de Sara, e que Abraão precisa tomar uma decisão importante, e aí ele tem que chorar pela morte de Sara. Ele chora, ele vai comprar um terreno. Aqui nós percebemos Abraão comprando um terreno, é o momento do silêncio. Deus não falou nada com Abraão, é ele que tem que decidir, é ele que está tomando as decisões, não tem uma interferência de Deus aqui. Abraão tendo que lidar com a perda, Abraão tendo que lidar com as circunstâncias adversas, Abraão tendo que negociar um terreno aqui para comprar, para a sepultura de Sara. E aqui nós vemos uma exploração, porque quando Abraão chegou nesse lugar aqui para tratar sobre a compra desse terreno, a caverna de Macpela, eles ofereceram um valor absurdo, 400 ciclos de prata, ou seja, muito dinheiro, para comprar um pedacinho de terra. E Abraão aqui, nesse capítulo 23, irmãos, ele está já declarando profeticamente, porque ele está comprando uma parte da terra que Deus prometeu para ele. E o cidadão ali que dominava a região, ele oferece 400 ciclos de prata ali, um valor absurdo. Davi, quando comprou o monte Moriá, que é o monte do templo, Davi pagou 55 ciclos de prata. Olha a diferença do valor. E Abraão pagou por 400. É muito dinheiro que Abraão pagou por aquele pedaço de terra ali. E em Gênesis capítulo 23. Quanto? Então, valor absurdo. Mas aqui nós já percebemos, essa passagem bíblica aqui é um ato de fé. Abraão já está materializando que aquela terra, tudo isso diz respeito à conquista da terra, e diz respeito a problemas que a gente vê hoje. Aquela terra é de Israel, não é de Israel? Israel está ali porque invadiu. Essa visão, esse problema que temos visto hoje sobre o Estado moderno de Israel. Ok? Completando Gênesis 24, só estou fazendo recapitulando o que a gente viu semana passada. Gênesis 24 e 25 já é o encerramento do ministério de Abraão, e ele precisa preparar uma esposa para o seu filho Isaque. Então, Abraão, ele envia o servo Eliezer para as terras do seu parente, e para que ele escolhesse uma esposa para o seu filho Isaque. Gênesis 24 e 25 é um capítulo lindo, é uma história linda. Além dessa questão do olhar romântico entre Isaque e Rebeca, nós percebemos aqui uma figura de Cristo e a igreja. Claramente nós vamos ver nessa passagem, no capítulo 24 e 25, uma figura, um apontamento entre Cristo e a igreja. Cristo representado por Isaque e Rebeca representada pela igreja. Foi isso que a gente viu semana passada aqui. Quando Abraão envia o servo, o mordomo dele, Eliezer, você vai ver aí Gênesis 24, 2. Esse Eliezer, ele vai buscar uma esposa para Isaque. A Bíblia diz que o pai, João 15, 26, envia o Espírito Santo para preparar a igreja para ser esposa. O servo Eliezer aqui tinha nas suas mãos a escritura. Ele recebeu essa autoridade que foi dada por Abraão sobre Isaque.
E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele também tem essa autoridade. Nós vamos ver nessa passagem bíblica aqui, Rebeca era bonita e virgem. A Bíblia vai dizer que a igreja, ela estará pura aí, sem mácula, sem ruga, preparada para o seu noivo. Aí você vai perceber no capítulo 24 e 25, esse apontamento aqui, essa figura entre Cristo e a igreja, Isaac e Rebeca. E o servo Eliezer aqui, que é aquele que foi enviado, representa a pessoa do Espírito Santo. Isso aí a gente tratou a semana passada, eu não vou falar aqui hoje. Ok, gente? Agora vamos para Gênesis 26, vamos lá. Aí agora começa Gênesis 26, ok? Só uma informação importante aí, Gênesis 25, Abraão morre aqui com 175 anos de idade. Abraão se casa, antes de morrer ele se casa novamente com uma mulher por nome de Quetura. Gênesis 25 aí, antes de Abraão vai morrer com 175 anos, mas antes da morte de Abraão ele se casou com uma mulher chamada Quetura, e Abraão tem 8 filhos no total. Quem está ligando aí? Abraão tem 8 filhos. Entre esses filhos tem um filho chamado Midian. Aí em Gênesis 25, versículo 1, versículo 2 vai falar sobre os descendentes de Abraão. Entre esses descendentes, Midian. Esse Midian aqui são os midianitas, são o pessoal da Mídia. Esse filho de Abraão aqui, essa galera deu muito problema para a nação de Israel futuramente, a gente vai ver na história. Mas está aqui a origem deles, é um filho de Abraão. Gênesis 25, Gênesis 26, vamos lá. Pode ler, Haroldo, para mim, do versículo 1 ao 4, por favor. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e eu o abençoarei, porque você e seus descendentes, a você e seus descendentes darei todas estas terras. Confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Amém. Essa passagem aqui parece que não tem muita importância na nossa leitura bíblica aqui, porque a gente, não, é só uma questão, mas essa passagem de Gênesis 26, ela é muito pontual para hoje, para os dias de hoje. Por quê? Vamos lá, vamos entender algumas coisas aqui que está acontecendo em Gênesis 26. Houve fome na terra, como diz aí o verso 1, e essa fome é um dos resultados porque Esaú decide vender a sua primogenitura. Você vai ver que Esaú entrega o direito de ser cabeça porque está morrendo de fome. Houve essa fome na terra aqui, ok? E aí Isaac, por conta disso, ele vai procurar abrigo em uma região chamada Gerar. Essa região chamada Gerar é a faixa de Gaza. Hoje, sabe a faixa de Gaza? É essa região aqui chamada Gerar. Havia ali o rei chamado Abimeleque. Na realidade, Abimeleque não é o nome dele, é o título, que é o rei dos filisteus. Então, marca isso, essa informação importante. Região de Gaza é essa região aqui. Isaac vai para essa região procurar abrigo, porque está tendo o quê? Fome na terra. Então ele vai para essa região. Na realidade ele queria descer o Egito e Deus falou: não vai descer o Egito. Não é para descer, não é para fazer como fez o seu pai lá atrás, porque houve também fome na terra e Abraão também desceu ao Egito e teve um grande problema lá em relação a isso. A palavra Gaza
significa esmagado ou um alojamento. A palavra Gaza é essa região de hoje, a faixa de Gaza, onde estão os palestinos. A palavra palestino vem dos filisteus, Filistina, FH. Quem já viu o nome de farmácia escrito com FH, PH? Quem já viu? Antigamente tinha, né? PH, alguma coisa aí voltada ao inglês, substituindo o F. Filisteus, Palestina. Então, os palestinos são descendentes dos filisteus. Eles descendem dos filisteus. Então, essa informação é importante para nós aqui, porque nós vamos entender o conflito de hoje, que está acontecendo hoje. Olha como a Bíblia é tão atual. Nós estamos lendo Gênesis 26. E Gênesis 26 vai falar um pouco sobre o que está acontecendo hoje. Nós vamos entender em Gênesis 26 um pouquinho do que está acontecendo hoje em Israel. Ok? Então Isaac desceu para este lugar. E o que acontece com Isaac no versículo 2? O Senhor falou com Isaac. Olha como isso é importante. Deus falou com Isaac. Deus falou com Abraão e Deus confirma essa palavra agora em Isaac. Ele fala com Isaac. O Senhor falou com Isaac. Nós sabemos que toda vez que a Bíblia fala o Senhor no Antigo Testamento, está falando de quem, gente? De Cristo, Jesus, amém? A única forma de o homem se aproximar de Deus é através de Jesus, amém? Amém, gente? Glória a Deus. Então Deus falou com Isaac aqui. E Deus fez a mesma promessa, ou seja, Deus confirmou a promessa que ele fez com Abraão aqui, com Isaac. E Deus fala para Isaac aqui que Deus iria prosperar ele aqui, nessa fase. Deus está falando para ele: eu vou prosperar você nessa terra onde você está. Fica aqui que eu vou te prosperar. Vamos continuar lendo versículos 5 em diante? Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me, por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideias do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter te deitado com tua mulher, e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus aqui, que Deus cumpriu que ia prosperar Isaque, e Deus prosperou Isaque aqui nessa terra. Olha que interessante, essa passagem bíblica aqui vai nos mostrar novamente Isaque repetindo o erro do pai. Quem lembra que Abraão também mentiu? 2 vezes, né? Você vê, Isaac está repetindo o mesmo erro do pai. Agora, por que eles estavam negando sobre essa questão do casamento, de que ela era esposa? Então ele falou: não, ela não é minha esposa, ela é minha irmã. Por que ele está mentindo aqui? Abraão, na realidade, não mentiu diretamente, Abraão omitiu, porque Sara era meia-irmã de Abraão, ok? Mas aqui Isaac está mentindo mesmo. Isaac mentiu na cara dura mesmo, porque Rebeca é prima, mas ele disse que é irmã, e ele está morrendo de medo. Agora, alguém sabe por quê? Alguém tem alguma sugestão?
Sim, é o que o texto diz. Mas alguém sabe por quê disso? Alguém sabe? Hã? É claro, estamos entrando aqui também em uma questão da promessa de Deus. Se acontece isso, está interferindo diretamente em Gênesis 3,15. Mas naquela época, os casamentos eram acordos. Casamento não era questão de amor, era tudo acordo. E um rei, alguém que era representante de uma cidade, por exemplo, o rei Faraó. Se o rei Faraó, quando Abraão mentiu sobre Sara, Abraão estava se protegendo e ao mesmo tempo tentando proteger Sara. Por quê? O rei, sendo poderoso, ele tinha uma visão de tomar posse de povos. E a forma que ele tomava posse desses povos era matando o patriarca e se casando com a mulher dele. Então, se isso acontece lá nos dias de Abraão, quando Abraão, se de repente Abraão assumisse, não, Sara é minha esposa, então o rei Faraó, o Faraó sendo poderoso, ele não, eu quero tomar posse desse povo. Questão de herança, de tomar posse. Então, a forma de ele tomar posse era matando o patriarca. Então, o patriarca seria, morto, e aí ele se casaria com quem? Com a mulher. E aí ele iria dominar todo aquele povo. Olha o perigo. Então, Abraão está morrendo de medo por causa disso. Por isso que ele criou toda aquela história. E aí Deus, por conta da promessa, não por conta do apoio ao erro, porque Deus não apoia a mentira. Sabe por que eu estou falando isso? Tem gente que se apega nessas passagens bíblicas aqui para dizer, não, Deus apoia. Deus não apoia a mentira de maneira nenhuma, tá, gente? Amém? Deus não apoia a mentira, erro. Não, Deus não tem nada a ver com erro. Mas por conta da promessa que Deus fez. Se isso acontece, de fato, nós estamos interferindo diretamente no plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Gênesis 3,15. O descendente da mulher, Jesus Cristo. E atingir diretamente o plano de Deus. Então, por isso que Deus intervém na situação. A mesma coisa aqui em Gerar, entre os palestinos aqui. Por que de fato existe essa preocupação de Isaac aqui poupando a sua esposa por medo de morrer? E aí, na verdade, nós vamos perceber aqui que esse Gerar aqui, ele é até um cara coerente. Ele é até um cara, aparentemente, parece ser um cara justo. Resumindo, passando essa história, advertiu, ele falou, ninguém toca em Isaac, ninguém toca na esposa dele, tudo, continuou a história, e aí o verso 12 diz que Deus prosperou Isaac aqui poderosamente. Por que Deus prosperou Isaac? Por causa da promessa. Justamente por causa da promessa, Deus fez algo poderoso aqui, num ano, Isaac colheu o quê? 100 por 1. Foi algo sobrenatural, gente. Foi algo fora. Isso aqui não acontece com o trabalho apenas. Isso aqui é poder de Deus. É Deus honrando a palavra que ele declarou para Abraão e para Isaac. Agora, é importante pensar que Deus não prospera a pessoa simplesmente porque, não, Deus tem propósito. Na prosperidade, Deus tem propósito. Amém, gente? Deus nunca vai prosperar ninguém apenas por capricho. Deus prospera com propósito. Deus prospera com propósito. Quem quer prosperidade de Deus aqui? Então, precisa estar alinhado com o propósito de Deus. Não é para prosperar apenas por prosperar. Tem que ter um objetivo maior, a prosperidade. Deus prosperou Isaac poderosamente. O que acontece no verso 15? Esses taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Verso 14, o que aconteceu? Fala que eles sentiram inveja. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Então,
aqui em Gênesis 26 nós vamos ver um conflito entre, vamos olhar com o nosso óculos hoje, entre Israel e Palestina. Existe um conflito entre eles aqui. E Gênesis 26 está nos mostrando qual é esse conflito. Qual é o conflito? Inveja. Por quê? Porque Israel Era próspero. prospera. Israel está prosperando. E o que a inveja gerou? O que a inveja gerou? O resultado da inveja gerou neles? Eles começaram a tapar os poços de Isaac. Os poços que Abraão havia cavado e gerado água. Agora eles começaram a tapar esses poços aí. E para a gente hoje tapar um poço parece uma coisa bem simples. Mas o poço era uma fonte de riqueza absurda. Então estamos falando diretamente deles atingirem a prosperidade de uma nação. Sem água não tem vida. Então começou a ter um conflito aqui e eles começaram a tapar os poços de Isaac. Isaac tinha cavado o poço ali e eles taparam. Então, verso 16, vamos lá, Haroldo. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso, Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso, Isaque deu ao poço o nome de Ezeque. Ezeque significa contenda, ou seja, entre palestinos e Israel agora existe contenda. Contenda é o nome do primeiro poço. Continuando. Porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou de Sitna. Sitna significa acusação, briga e inimizade. Olha só. Desde aquela época. Nós estamos falando de algo que acontece hoje, que a Bíblia diz que iniciou aonde? Gênesis 26, uma intriga, inimizade, um acusando o outro. É o que está acontecendo hoje nos jornais, um acusando o outro. Os palestinos acusam Israel e existe essa intriga. Está pegando aí, irmão José? Ok, vamos lá, continuando. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Ok, esse terceiro poço aqui o poço significa lugares altos, amplos, por isso que ele colocou esse nome Reobote. Reobote. Então, aqui a partir desse momento, nós vamos perceber que por mais que eles insistiam em cavar os poços, entulhar os poços, eu lembro daquele louvor lá, se tentam vir zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem cavar meus... É assim? Querem entulhar meus poços. Queridos, sobre Israel existe uma promessa. Sobre a nação de Israel existe uma promessa. Deus falou que iria prosperar esse povo. Então, por mais que tentam entulhar os poços, por mais que tentam frustrar os planos de Deus, não se frustrarão sobre a nação de Israel, sobre Isaque, até chegar o momento de eles cavarem um poço chamado Reobote, porque eles perceberam, não tem como ser contra Isaque. Continuando a leitura. Aí nesse tempo aí que eles... Fala no microfone. Aí onde ele cavou esse poço aí que deu o nome de Reobote, ele já estava saindo da faixa de Gaza, no caso.
Ele não estava mais na Estava faixa, ele mais estava no na região do Vale do Gerar. Mas mesmo ele no Vale do Gerar, que é uma região fora, havia essa inveja. Porque se você ler o texto acima, o rei Abimeleque falou assim: não, você está prosperando demais, sai da terra. Então ele saiu da terra, ele saiu da região, foi e se estabeleceu aí no verso 12, no verso 20. Não. Verso 17. ele se estabeleceu no vale de Gerar, ali, né? Verso 17. Então, e ali ele começou a desentulhar os poços que o seu pai Abraão havia cavado. E aí gerou água. E o que aconteceu? Perseguição entre os descendentes os filisteus e os descendentes de Isaac. Começou a ter uma confusão entre eles. Então, Isaac começou a prosperar em tudo que ele fazia prosperava. Ele desentulhava o poço, dava água. E começou a ter o que? Perseguição. E eles não queriam que ele prosperasse ali. Começou a ter essa intriga entre eles. E aí, verso 23. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu neste lugar um altar. Uau. E invocou o nome do Senhor. Marca esse texto aí, porque o que vai fazer a diferença na vida de Abraão, Isaac e Jacó são construções de altares. Acho que eu falei isso domingo, né? Construção de altares. Isaac construiu um altar ao Senhor ali. E Deus confirmando a promessa: eu abençoarei, multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Então ele construiu um altar e invocou o nome do Senhor. E ali firmou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Ok? Continuando, não vamos ler aqui, mas o versículo 26 diante vai nos mostrar que Abimeleque percebeu que não tinha como ir contra Isaac. Então ele fez um acordo, ele reconheceu. Verso 28 aí. Pode ler o 28? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Okay. Então aqui nós vamos ver o primeiro acordo de paz entre Israel e Palestina. Aqui houve um acordo de paz. Eles se uniram ali, fizeram uma aliança entre eles. E aí a história aqui, nesse momento, termina bem entre Isaac e os filisteus. Termina bem aqui essa história. Graças a Deus pela vida de Isaac. Isaac era um cara de paz. Nós vamos ver isso. Isaac era uma pessoa de paz. Então, graças a Deus, amém? Amém. Fechou essa história. Tomara que isso aconteça agora entre eles novamente, esse acordo de paz. Quem deseja isso? Amém. Acordo de paz ali entre Israel e os filisteus. Vamos para o capítulo 27. Terminamos o capítulo 26, vamos para o capítulo 27. Isaac abençoa Jacó. Isaac aqui já está encerrando, nós já estamos encerrando já o ministério de Isaac, porque Isaac aqui já está com 100 anos. Você vê que a história de Isaac é só o capítulo 24, 25, do capítulo 24 ao 26 é a história de Isaac. Não dá muita ênfase à história de Isaac, né? A história de Isaac são 2 capítulos. Então Isaac aqui já está com 100 anos de idade, seus olhos já estão fracos, Isaac já não pode enxergar. E aí temos uma passagem muito emblemática aqui, porque nesse capítulo nós vamos ter um momento em que, mais uma vez, o Jacó, junto com a sua mãe, cria um plano
toda uma história mexicana aqui para tentar. Na realidade, quando eu olho para Rebeca, eu vejo Rebeca, ela recebeu uma palavra. Ela recebeu uma palavra quando os meninos estavam no ventre dela, né? Quem lembra? Gênesis 25 vai falar dessa palavra que ela recebe. Ela estava aflita. Ela estava aflita porque aquela gravidez era uma gravidez de dor. Gênesis 25, 19. Era uma gravidez de muita dor. E ela chega diante de Deus e ela ora dizendo assim: meu Deus, o que está acontecendo? Senhor, o que é isso? Eu não estou aguentando não. Porque os meninos lutavam dentro da barriga. Uma luta entre Isaac e Esaú. Jacó e Esaú dentro da barriga. E ela foi consultar ao Senhor. E aí Deus falou com ela. O que Deus falou para ela? Duas nações estão no seu ventre. Duas nações. Deus falou com Rebeca. Deus não falou isso para Isaac. Para Isaac, Deus confirmou a promessa que fez com Abraão. Mas Deus não falou sobre os filhos. Mas falou para quem? Para Rebeca. Então Rebeca agora ela vive a sua vida em torno dessa palavra que ela recebeu. Porque a Bíblia vai dizer que Deus disse lá no ventre, quando as crianças estavam no ventre, Deus falou que o menor iria prosperar, iria ser o cabeça. O maior iria servir o menor. Essa foi a declaração. E Deus falou claramente para ela sobre essa passagem. Ou seja, Deus direcionou ela dizendo: agora, a partir de agora ela tem uma palavra. Então Rebeca tem uma palavra de Deus. Então ela vive a vida dela debaixo dessa palavra. E o que acontece? Os dois nasceram. E aí Jacó nasceu o quê? Grudado no calcanhar do irmão lá, Esaú. A briga para quem ia nascer primeiro. Nós estamos falando aqui da briga para ser o cabeça, o primogênito. E primogênito tem a ver com ser o cabeça, ser o líder. E a gente já aprendeu aqui que Deus inverteu tudo. Já inverteu com Isaac, porque não foi Ismael que foi o cabeça, mas foi Isaac da promessa. Isaac foi o cabeça. Isso desde o de Adão, né? Adão tem os dois filhos, o Caim, que é o primogênito. O que ele fez com o seu irmão? Ele matou. Então ele perdeu o direito de primogenitura. Ele recebeu uma maldição. E aí Deus recomeça com Sete. Ok? E aí depois a gente vai ver entre Isaac e Ismael a mesma coisa. O primogênito, que é Ismael, ele não recebe a promessa de ser primogênito. Quem é que recebe a promessa? Isaac. A gente confunde os nomes, né, gente? Isaac. E agora aqui com os dois filhos de Isaac, Esaú e Jacó, a mesma coisa. Deus tem um negócio com o segundo. Os últimos serão os primeiros. O último Adão é perfeito. O primeiro Adão falhou. Nós vamos ver, Deus tem duas coisas que Deus trabalha: com esterilidade e com a inversão dos primogênitos. É duas coisas. Deus escolheu só mulheres estéreis, porque Sara era estéril. Rebeca era estéril, que Isaac teve que orar insistentemente para Rebeca gerar. E depois você vai ver também que Raquel era estéril. Aí você vai ver uma história também de uma mulher chamada Ana, que era estéril. Aí depois, lá no começo do Novo Testamento, você vai ver uma mulher também, Isabel, que era estéril. Então Deus tem um negócio com as estéreis aí. Por que isso? Acredito que tem a ver com Deus estar no governo e Deus mostrando que é Ele que faz gerar. Não é a ação do homem, mas é a ação de Deus. Então, Rebeca tem a palavra, irmão. Rebeca recebeu a palavra. Ela recebeu a direção de Deus, dizendo que o filho escolhido era Jacó. Mas a gente vai ver que Isaac tinha um carinho especial por Esaú. Isaac tinha um carinho especial por Esaú. É o que nós vamos ver na Bíblia. Isaac preferiu Esaú. Olha o conflito nessa família, irmãos. Você acha que não é porque eles são patriarca que é tudo perfeito, não, viu? É um conflito danado nessa família aqui, mano. São embrólios aqui
Isso é uma história difícil, a história de Abraão, Isaac e Jacó. São situações difíceis, são decisões difíceis. Isaac estava seguindo a regra. A bênção era para quem? Primogênito. Agora, uma coisa que eu fico aqui pensando: poxa, por que Rebeca não abriu o coração e não falou para o marido sobre o que ela viveu? Será que o marido ouviu? Será que tem diálogo nessa casa? Hein, gente? Será que tem diálogo nessa casa aí entre eles? Por que esconder do marido uma coisa tão Escondeu do marido. importante? Eu acredito que ela não escondeu. Eu acredito que não. Ela não seria louca de esconder o negócio de Deus. Deus falou com ela, será que ela não ia falar o que Deus falou? Eu acho que Isaac tinha uma preferência muito grande por Esaú. Ou sei lá o que aconteceu, não sei. A Bíblia não diz. Só sei que chega aqui com 100 anos de idade, Isaac com os olhos fracos, chama o filho mais velho, Esaú. Por quê? Porque Isaac sabe que vai morrer e ele precisa o quê? Abençoar. Então a gente sabe o que acontece nessa história aí. O que acontece? Ele diz para Isaac: Isaac, eu estou velhinho, estou à beira da morte. Esaú, eu estou velhinho, estou à beira da morte. Você é um caçador. Sabe aquele guisado que só você sabe preparar? Então prepara aí um guisadinho para o pai, e aí eu vou abençoar você. Aí o verso 5, vamos lá. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho, Esaú. Quando Esaú saiu a campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: Esaú, traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa que eu a coma e eu abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho, traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas meu irmão Esaú é um homem peludo, e eu tenho a pele lisa. Se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção trarei sobre mim a maldição. Disse-lhe sua mãe: caia sobre mim a maldição. Pausa. Olha essa declaração de Rebeca, gente. A gente passa na Bíblia. Rebeca chamou a responsabilidade para ela. Caia sobre mim o quê? A maldição. A maldição. Rebeca, ela está fazendo de tudo. A gente olha talvez para Rebeca só com aquele olhar de... Tem a questão, ela está criando um plano aqui. Mas Rebeca quer que a promessa se cumpra. Ela está percebendo que no momento final da vida, o seu esposo Isaac vai liberar a palavra sobre Esaú. Então ela cria um plano e ela chama a responsabilidade para cima dela. Ela diz que caia sobre mim essa maldição. Continuando. Que caia sobre mim a maldição. Meu filho, faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. E, por fim, entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele dirigiu ao pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora, assente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? E ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Rapaz, colocou o nome de Deus ainda, né?
Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa palpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão. Pausa. Jacó não tem visão aqui. Trazendo espiritualmente, Jacó já perdeu a visão como um líder. Ele não está conseguindo liderar porque ele não tem visão. Ele vai decidir pelo paladar aqui, ó, o perigo. Jacó está decidindo pelo paladar. Ele até reconheceu que a voz era de Jacó. Continuando. Não o reconheceu, pois os braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão. E o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: sou. Então lhe disse: meu filho, traga-me a sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe e seu pai comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo, que o Senhor o abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja Senhor dos seus irmãos, e curvem-se diante de vocês os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. Ok. Interessante, né, gente? A passagem bíblica. Sabe o que eu fico pensando? Porque a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que também pensar, não é só ler o texto bíblico, né? Aqui nós percebemos Rebeca e Jacó tentando fazer as coisas com a força do braço. Tentando fazer as coisas com a força do braço. Deus libera a palavra sobre nós. Nós somos direcionados, estamos debaixo de uma palavra, mas muitas vezes na nossa vida nós agimos com a força do braço. Nós agimos com a força do braço. E quando nós agimos com a força do braço, pega essa daí. Se você não tiver debaixo de oração, mano, você vai fazer caca na tua jornada de vida. Você vai se precipitar. E nós percebemos claramente aqui, tanto Rebeca, eu entendo o que Rebeca carrega. Quem entende o que Rebeca carrega, gente? Ela carrega uma palavra. Ela entendeu o que Deus falou. Na realidade, Rebeca também está agindo pelo desespero. Ela percebe que até esse momento Isaac não entendeu, né? Eu não sei o que aconteceria, como seria essa história se não tivesse essa intervenção deles. Talvez nesse momento, mas é isso. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Sim. Com Isaac. Sim. A história seria mais perfeita se fosse assim, né? Se tivesse escrito dessa forma, seria uma outra história. Porém, nós percebemos aqui um engajamento da força do braço, tanto de Rebeca como de Jacó, colocando o nome de Deus em vão, mentindo, enganando seu pai. Um filho enganar o pai hoje, se fosse meu filho me enganando, gente. Agora a mulher enganar o marido também. Então a gente está diante de um problemão aqui, sério, nessa passagem aqui, né? Problemaço. Termina aqui
o Jacó, ele consegue o que ele queria. No final, ele recebeu o quê? A bênção. A bênção, e a gente não tem ideia, porque quem carregava a bênção? Abraão, Isaac e agora, Jacó. essa bênção seria, o bastão seria passado. Então, o Isaac, ele tem a promessa, ele tem a bênção de Deus. Essa palavra é o próprio Deus. É por isso que quando, nós vamos ver aqui, posteriormente, quando Esaú descobre que o pai já tinha abençoado a Jacó, ele ficou desesperado. É o que ele vai falar aí. Vamos continuar lendo aqui, gente? Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, e seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou a comida saborosa e a trouxe a seu pai. Ele disse: meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê a sua bênção. Perguntou-lhe seu pai: Isaque, quem é você? Ele respondeu: sou eu, Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: Meu Deus, quase matou o pai com um infarto aqui. quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. Uau! E olha que interessante, o verso 36. Lê para mim o verso 36. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Ponto, vamos lá, gente. Aí o Esaú está desesperado, nervoso, furioso, e ele diz: por isso que o nome dele é Jacó. Jacó. Daí veio a ideia de Jacó, o nome Jacó está ligado a ser um Enganador. Trapaceiro. Jacó era corintiano. Jacó era malandro velho, cara. Jacó era o cara das artimanhas. Jacó era o cara do esquema. Jacó, quem foi que inventou o enforcar gato? Foi Jacó que inventou o enforcar gato. Mas, quando nós lemos, parece que Esaú é inocente. Não parece? Não dá a impressão, o Esaú é inocente. Será que o Esaú é inocente também, gente? Então, mas será que ele foi enganado a primeira vez ou ele mesmo entregou esse direito? Vamos ler Hebreus capítulo 12, vamos ver o que a Bíblia fala sobre Esaú, porque a gente olha, parece que Deus é injusto, né? Hebreus 12, 16, vamos ver o que o escritor de Hebreus vai falar sobre Esaú. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. A Bíblia chama Esaú de profano e imoral. Versículo 17. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Nós só conseguimos entender essa passagem, a situação de Esaú, quando nós olhamos o que o escritor de Hebreus diz. Porque parece que Deus é injusto, porque Deus escolheu Jacó e rejeitou aí Esaú. Mas aqui nós percebemos que Esaú não valorizou ser cabeça. Ele não valorizou o peso de ser o líder. Apesar dele não entender que sobre Jacó havia promessa, mas Deus é soberano. Deus já sabia quem era Esaú. E a Bíblia vai dizer que ele não se arrependeu. A Bíblia chama ele de imoral e... A palavra imoral é uma palavra muito, muito grave, gente. Sim ou não? Sim. Profano também é uma outra palavra pesada. Ou seja,
Esaú não era flor que se cheira. Pastor, deixa Pode eu falar. ler um pouquinho aqui do versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote ou cause perturbação, contaminando muitos. Aí sim, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú. O contexto está nos exortando a viver em santidade e que nós não sejamos como Esaú, porque Esaú trocou mesmo, ele na realidade, ele rejeitou ser primogênito, porque ele estava com fome. Foi o que ele falou quando Jacó chega diante dele com aquela sopinha de miojo com ovo. Jacó preparou um miojinho com ovo lá, e ele chega morrendo de fome, porque estava tendo fome na terra, desesperado. Hã? Então, o miojinho, né, o Jacó, habilidoso que era, trapaceiro que era, falou, tudo bem, você pode comer o meu miojinho aqui, porém, entretanto, todavia, então me entrega o seu direito de ser líder. Eu quero ser o líder, eu quero ser o cabeça, eu quero a herança, a promessa sobre a minha vida. E o Esaú nem valorizou isso, falou, rapaz, você não tem... Esaú não, rapaz, me dá... ele era o líder, o certo, ele chega, me dá esse miojo aqui, rapaz. Oxe, eu sou o líder desse negócio aqui. E ele fala, que me serve, sendo que eu vou morrer? Ou seja, o homem sem fé, profano, imoral. Alguém quer comentar alguma coisa, Lucas? Hã? Só pensou no estômago, ele foi guiado pela necessidade. Aí olha para nós hoje, gente, porque muitos de nós vivemos assim também. O que me serve o céu, a eternidade, a promessa de Deus, sendo que agora eu estou passando necessidade? Foi a mesma estratégia que o diabo ofereceu para Jesus lá em Mateus 4, quando ele estava com fome, pegando a pessoa pelo estômago. O Isaac também caiu pelo estômago, viu? O Isaac também se deixou levar pelo estômago. Porém, o Esaú não era flor que se cheira. O Esaú não era alguém assim, olhando assim. A gente olha para Esaú, Deus conhecia o coração de Esaú. Ao ponto de Paulo, vamos ler o que Paulo fala sobre isso? Romanos 9, 10. Romanos capítulo 9, 10 em diante. Lembrando que nós precisamos dar uma ênfase para Gênesis, para que possamos compreender o restante da Escritura. Por isso estamos dando toda essa ênfase ao livro do Gênesis. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente como esse propósito, mostrar em você o meu poder para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Amém. Olha o que Paulo está falando aqui. Paulo está apontando sobre a soberania de Deus. Será que Deus foi injusto por rejeitar? A Bíblia diz que Deus rejeitou Esaú e amou a Jacó. E o texto aqui de Paulo está dizendo que Deus fez isso antes mesmo deles nascerem, já no ventre. Isso mostra um Deus soberano. Então, gente, escuta o que eu vou te falar. Quem é escolhido por Deus aqui? Amém. Vou dar uma chance de você levantar. Quem é escolhido por Deus aqui?
Misericórdia pura, graça de Deus. Não é. Então a gente só tem que levantar a mão para o céu e agradecer, porque Deus nos deu uma chance, Deus nos escolheu. É misericórdia. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ponto final. Mas Deus não, é Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ponto. É Ele sabe de todas as coisas, Ele está no controle, Ele é a presciência, a onipresença, a onipotência de Deus, um Deus soberano que conhece o coração do homem, que, como diz o Salmo 139, antes de todos os meus dias serem, de eu viver, Ele já escreveu. Então, é Deus que escolheu Jacó e ponto final, e rejeitou a Esaú. Para pensar, tanta gente que morre assim do nada. E tem gente, igual testemunhos, esses testemunhos fortes, sabe os testemunhos fortes? O irmão foi 4 vezes, levou tiro, caiu de moto, não sei quem perseguiu, foi para onde, foi preso, não sei o que, quebrou 4 costelas, e daqui a pouco chega um momento, ele vai numa igreja, levanta a mão, aceita Jesus e a vida dele muda. Aí vai lá no altar lá e testemunha: Deus me alcançou, era traficante, não sei o que, era não sei o que. E aí o outro, que não aconteceu nada disso, o cara viveu de boa, saiu na esquina ali, caiu, bateu a cabeça e morreu. Então não dá para explicar, é coisas que são inexplicáveis. Está aqui o irmão José. Irmão José, vou usar o irmão José como exemplo. Irmão José, sua história é uma história triste ao mesmo tempo feliz, cara. Sim. Irmão José, vou te fazer uma pergunta: quantos caras que viveu com você que já foi? A galera do bando lá, uma galera. E você está aqui hoje, né? Você está sentado aqui hoje. Então é o que, irmão Zé? É graça de Deus. Graça de Deus. E nós vamos ver isso agora na história de Jacó. Graça de Deus na história de Jacó. Continuando aí. Então você já entendeu por que Deus escolhe Jacó e rejeitou a Esaú. E aí o Isaac libera a bênção sobre Jacó. Jacó recebe a bênção. Porém, mesmo Jacó recebendo a bênção aqui no final do verso 39, o Esaú ficou tão revoltado, verso 41, que ele jurou Jacó de morte. Falou: vou te matar, rapaz. Eu vou te matar, rapaz. Você acha que eu não vou te matar? Eu vou matar você, rapaz. Aí começou aqui a confusão entre os dois. E aí ele diz assim: eu só não vou te matar agora porque o pai está vivo. O pai está vivo, então não vou fazer isso. Assim que ele morrer, eu te pego. A Rebeca, quando ouviu isso, agora, rapaz, a Rebeca, eu acho interessante também a Rebeca. A Rebeca, ela cuida do Jacó pra caramba, né, gente? Cuida. Mas o Esaú também é filho dela. A Rebeca também está agindo de forma errada, né, gente? Sim. Uma mãe pode cuidar mais de um filho do que do outro? Não deve. Não deve, né? Hã? Não deveria, não. Esse não pode ter, irmão José. Olha que interessante, a Deise falou algo aqui, ó. O pessoal se manifestando aí entre os filhos né? Por exemplo, hoje o pessoal lá em casa diz que eu sou muito cuidado pela minha mãe. Que minha mãe, até as dívidas assim, às vezes eu estou devendo R$50, ela não cobra, ela não está nem aí, deixa, né? Aí a Thalita fala: isso é injusto, né? Mas, gente, vocês não sabem o quanto que eu apanhei na minha vida. Quantas vassouras foram quebradas. Eu falo a verdade, eu apanhei demais. Então, Deus me honrou, entendeu? Mas a Deise tocou em um assunto importante. Talvez porque o Isaac tinha esse amor pelo Esaú, porque o Esaú é caçador, o Esaú é o filhinho do papai, e o Jacó não, o Jacó é da tenda, o Jacó é caseiro.
Jacó é cozinheiro, gente. Jacó, ele gosta de fazer bolo, enquanto que o Esaú está lá caçando. Então, o Isaac olhava assim, não, esse é meu menino. Talvez por conta disso, a Rebeca se sente na obrigação de acolher, mas acolheu demais. Cuidado, mamãe, esse negócio de acolher demais também estraga o menino. Entendeu? Estraga o menino. O meu foi o contrário, eu não fui acolhido. Eu não fui acolhido. Apanhei até os 18. Depois dos 18 ela falou assim, não, agora para de bater. Não, eu apanhei até uns 14, eu acho que até uns 14 anos eu apanhava ainda. Viu? Até 14 anos pode bater, viu? Apanhei demais. Gente do céu. Então o Jacó foge, o Jacó tem que fugir. O Jacó tem que fugir aqui porque o Esaú ameaçou ele de morte. E a Rebeca ainda criou um jeito aqui. Você vai ver que Rebeca percebeu isso, chegou então em Isaac e disse, Isaac, eu estou muito amarga, eu estou muito triste, porque eu não quero que o Jacó se case com as hititas, com os hititas são os cananeus lá, eu não quero, ele precisa se casar com alguém que é da mesma fé, alguém que é da mesma igreja, alguém que pertence a, não pode ter julgo desigual entre nosso filho. E aí o capítulo 28 começa com o Isaac abençoando a Jacó, para o Jacó seguir a sua vida e ir até a casa do seu parente, para ter ali, buscar uma esposa para ele. Assim começa essa história aqui do capítulo 28, ok? Estamos no capítulo 28, já andamos bastante hoje aqui para a glória de Deus. Só encerrando o capítulo 27, vê aí o verso 46, Haroldo. Então Rebeca disse a Isaque, estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre as mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Então Isaque chamou Jacó e deu-lhe a sua bênção. Ele ordenou, não se case com mulher cananeia. Vá a Padã Arã e case a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Ok, então, o que acontece aqui? O Isaac abençoou Jacó. O Isaac abençoou Jacó. Vai lá para o seu tio Labão e procura ali uma das filhas dele para você se casar. Então, Jacó é abençoado pelo pai para seguir. Então Jacó começa aqui. Agora nós já estamos encerrando a história de Isaac. Aqui vai acabar praticamente a história de Isaac. Isaac finaliza aqui. Nós estamos entrando agora já na história de Jacó. Agora a ênfase vai ser, a partir do capítulo 28, vai ser a história de Jacó. Então Jacó vai até essa cidade de Harã, 800 quilômetros, gente, de onde havia o acampamento deles para essa região, bem lá no norte de Israel. Jacó andou pacas, 800 quilômetros é chão, sim. E aí o verso 6 vai dizer que Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó, e Esaú também não queria ficar para trás, e ele foi, não queria se casar com uma cananeia, ele foi, se alinhou, foi buscar mulher entre um outro parente dele que era Ismael. Então Ismael e Esaú faz também uma aliança, que são os árabes, aí eles fizeram uma aliança, ele foi buscar entre as filhas de Ismael alguém para ter como esposa. Verso 10, vamos lá. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse,
Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra da qual você está deitado. Pausa. Vamos lá, tem que ir com calma, Haroldo. Não é assim as coisas. Não é desse jeito corrido que a gente entende a Bíblia. Deus falou com Abraão, Gênesis 12. Deus falou com Isaque, Gênesis 26. Agora Deus está falando com Jacó. Deus está falando com Jacó. Olha que interessante, a jornada de Jacó foi, até esse momento, Jacó está vivendo a vida dele com a sua própria força, do seu jeito, com os esquemas. Jacó era o cara dos esquemas, como eu falei. Jacó era o traiçoeiro. Jacó era o negociador. Jacó era o cara que conseguia ali. Ele é muito experiente nessa área. Jacó se formou na escola dos malandros velhos. Jacó não ouviu a voz de Deus na sua jornada. Até esse momento, Jacó conhecia Deus por conta do que Deus falou com seu pai. Isaque ouviu a voz de Deus, mas Jacó não tinha ouvido a voz de Deus. Então começa a jornada de Jacó, e ele está começando a sua jornada por quê? Está fugindo, cara. E olha que interessante, ele conseguiu a primogenitura, não foi? Ele conseguiu a bênção, e ele está fugindo, sem nada. Está fugindo, ele tem que sair fugido, sem bênção, sem terra, sem nada, sem herança. Ele está indo buscar uma mulher para se casar, fugindo. E aqui nesse momento, Deus aparece para Jacó através de uma experiência de um sonho. E o que Deus falou para ele, Haroldo? Deus falou assim para ele: Ê, fujão. Foi isso que Deus falou, gente? Deus falou assim para ele assim: ô, se enrolou todo na sua vida, hein? Se fosse você, rapaz, se fosse você, que você ia falar: rapaz, que palhaçada é essa que você e sua mãe aprontou, cara? Pra que tudo isso, cara? Que enrolação tu fez na tua vida, rapaz? Simplesmente manteve a promessa do seu pai. Deus simplesmente o quê? Manteve a promessa. Falou sobre, Deus é lindo demais. Deus é maravilhoso. Por isso que Deus é Deus, né, gente? A gente é gente, né? Se a gente estivesse no lugar de Deus. Porque o rapazinho, ele fracassou, ele tentou ser bem sucedido. E aí entra um aspecto importante. O Abraão, ele representa Deus Pai. É a figura de Deus. O Isaque é a figura do Cristo, Jesus Cristo. A Rebeca é a figura da igreja. O Jacó é a figura de quem? É eu. Jacó é nós. Jacó aponta para nós. Jacó aponta para Israel, né? Jacó é Israel. É esse povo escolhido de Deus. O vermezinho que Deus diz lá com Isaías. O bichinho de Jacó. Jacó nos representa. E Deus olha para Jacó com um olhar de graça. Pura graça na vida de Jacó. Ele sai fugitivo, ele sai cheio de BO, quebrou aliança com todo mundo, deixou o pai quase infartando. A mãe, não sei como ficou o relacionamento entre Rebeca e Isaac, nem sei como ficou o relacionamento dos dois, depois dessa confusão toda. O Isaac, rapaz, e o Jacó saiu desse jeito, e Deus chega e fala com Jacó. Deus se apresenta a Jacó dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá,
eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. A história de Jacó mostra o amor incondicional de Deus. Quando Deus escolhe, Ele não escolhe por mérito nenhum. Jacó não tem nenhum mérito para Deus escolher ele. Não há nada em Jacó para Deus escolher Jacó. O contrário, Deus tem todos os motivos para rejeitar Jacó. Todas as razões para rejeitar Jacó. E foi Jacó que escreveu aquele hino lá. Porque me resgatou. Por quê? Pode falar, irmão José. Aí a gente tem que sempre correr para a graça e é aquela passagem de Lucas 7 da mulher que foi muito perdoada. Por ser muito perdoado, eu mais amo. Quanto mais eu entendo que eu sou pó, cinza, trapaceiro, enganador, perdido. Jacó não era nem primogênito, então não tinha direito não era legalmente, Deus não poderia escolher Jacó. Jacó não tinha caráter. Se Deus olhar, vou procurar alguém de caráter. Deus escolheu Noé porque Noé tinha caráter. A Bíblia fala que Noé era justo e bom. Noé tinha caráter. Jacó tinha caráter? Não tinha. Não tinha caráter, cara. Entende, gente? Deus não escolheu Jacó por causa das suas obras. Ele nem havia nascido ainda quando Deus escolheu. É uma escolha incondicional, independente. Paulo vai falar isso em Romanos, que a prova do amor de Deus para conosco é o fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. É graça, é eleição incondicional. Então, só tem que levantar a mão e agradecer. É Deus chegando nele e falando assim: eu vou te abençoar. Eu vou estar com você. Deus se revelou para ele aqui poderosamente. Olha que interessante que um autor escreve sobre Jacó. Sidney, eu não sei pronunciar, tá? Grayson, é o nome em inglês. Se fosse Oliveira, ficava mais fácil. Sidney Oliveira, né? Ele diz assim, ó: isso é espantoso. O Deus onipotente busca o salafrário Jacó. Ele diz que todas essas ricas promessas feitas a Abraão e Isaque agora são dele. Jacó recebe as bênçãos que Deus concedeu aos patriarcas. Além disso, a iniciativa é totalmente de Deus. Jacó não fez absolutamente nada para merecer as promessas da aliança de Deus. Na verdade, cometeu muitos erros terríveis. Empenhou-se para agarrar as promessas de Deus com a sua própria esperteza, mas eis o resultado: um fugitivo correndo para longe da terra prometida. Não é possível agarrar e tomar as bênçãos de Deus. Elas só podem ser recebidas com gratidão, porque Deus é doador, é iniciativa de Deus e é tudo graça de Deus. Graça de Deus. Jacó tem a experiência do sonho aqui. Vamos encerrar nessa passagem. O sonho que Jacó teve. Olha que interessante. Para a gente concluir aqui. Continua aí, Haroldo. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como uma coluna e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel.
aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e de roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus, e essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Ok. Essa passagem é muito profunda, eu tenho que ter muito tempo, muito carinho para tratar dela, por isso eu vou só introduzir e a gente encerra aqui hoje, porque acho que a gente já aprendeu muita coisa aqui hoje. Mas olha que interessante. Lembra que eu falei para vocês que Deus ele trabalha sempre revelando o que ele vai fazer? Amós 3,7 diz: Deus certamente não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Olha que tremendo, Deus está chamando Abraão aqui, Deus está chamando Jacó aqui para ser seu amigo, porque só o amigo que sabe desses negócios. Deus não conta essas coisas para qualquer um. Deus está confiando agora a Jacó uma amizade, porque Jacó pegou uma pedra, ele deitou ali nesse lugar chamado Luz, Betel. Abraão já tinha feito um altar nesse lugar. Abraão edificou o altar. Lembra que eu falei que a vida de Abraão é de altar, hein? O altar de Abraão agora toca Jacó, porque Jacó vai dormir ali. Jacó só quer dormir, ele está cansado. Jacó está naquela fase da vida dele que, mano, precisa de um descansar, mano. Cheio de BO para resolver. Vou descansar um pouco aqui. Pegou uma pedra, colocou ali como travesseiro, dormiu. E o que aconteceu? Ele teve um sonho. E ele viu o que, gente? Uma escada que ligava o quê? A terra ao céu. Olha Deus revelando para Jacó o seu propósito eterno. Lembra que eu falo direto aqui, Deus tem um propósito eterno, Deus quer se relacionar com os homens, eu serei o seu Deus, eles serão os meus filhos. Deus revelou isso lá no Éden, meu desejo é ter comunhão, e ele criou o Éden para ter comunhão. Aqui, para Jacó, Deus está mostrando o seu desejo, eu quero habitar entre os homens. Jacó estava vendo uma escada ligada entre céu e terra. O pecado rompeu a comunhão entre Deus e os homens. Agora Deus está mostrando para Jacó: Jacó, é isso que eu quero. Uma terra ligada, uma escada que vai ligar, conexão entre a terra e o céu. E o que ele viu? Anjos subindo e o que ele viu lá na ponta? Ele viu o Senhor. Ele viu Jesus. Jacó viu Jesus. Ninguém pode ver a Deus se o filho não o revelar. Então Jacó viu Jesus. E Jacó recebeu a palavra de Deus aqui. O Senhor falou com Jacó. Deus falou com Jacó poderosamente. Fez promessa para ele dizendo: você vai voltar para a terra. Você está fugindo, Jacó. Verso 15 aí. Você está fugindo, mas você vai retornar para a terra. Você vai voltar para a promessa. Você vai voltar a viver o meu sonho para a sua vida. E aí ele vê essa escada ligada dos céus à terra. Ele viu anjos descendo. Ele recebeu a voz de Deus. Jacó tem a revelação aqui do propósito de Deus. E aí ele acorda. Quando Jacó acorda, ele acorda cheio de temor. Jacó acorda cheio de temor. Meu Deus do céu, que revelação. O que aconteceu? E aí ele diz assim: certamente Deus está neste lugar. Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta dos céus. E aí ele batizou o nome daquele lugar de Betel. O que significa Betel? Casa de Deus. A igreja é o quê? Casa de Deus. Jacó tem a revelação do plano de Deus, a igreja, corpo de Cristo. O plano de Deus, habitar entre o seu povo, estar no meio do seu povo. E na casa de Deus existe o que, gente? Conexão entre céus e terra, é um portal. A igreja é um portal.
A igreja é a porta dos céus. O lugar onde você vai se conectar com os céus é na igreja. Olha que tremenda essa revelação aqui. Olha que poderoso isso. A igreja é o lugar onde a gente consegue ter contato com a eternidade. Poderoso. Vamos encerrar. Vamos encerrar essa passagem aqui e a gente continua nela semana que vem. Só deixa eu destacar algumas coisas aqui. Jacó levanta dizendo: o lugar é terrível. Deus está neste lugar, eu não sabia. E aí ele faz o quê? Um voto a Deus. Segunda vez que se trata sobre dízimo na Bíblia é aqui. Jacó faz um voto a Deus. Espera aí. E aí ele pega a pedra ali que ele dormiu. E o que ele faz com essa pedra? Ele pegou óleo e derramou sobre a pedra. Jacó está sendo profeta aqui. Porque quem é a pedra? Quem é a principal pedra? Jesus. Quando a Bíblia fala de pedra, a Bíblia está apontando para quem? Para Jesus. Para Jesus. Atos 4:12. A palavra fala que ele é a pedra principal onde a igreja será edificada. A pedra principal. E ele ungiu aquela pedra. Ele derramou óleo sobre aquela pedra. Ele ungiu. Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Plenamente. Isaías 11 vai falar sobre a unção dos 7 Espíritos de Deus sobre Jesus. E aí Jesus vai citar essa passagem e a gente termina falando sobre isso. João capítulo 1, verso 51. João capítulo 1, verso 51. João 51. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uau, olha que tremendo, gente. Eu falei para vocês que a Bíblia não tem nada por acaso, né? Jesus está chamando aqui Natanael, um dos seus discípulos. Natanael fica encantado porque Jesus revelou a vida de Natanael, ok? Deixa eu abrir aqui para mim não falar bobagem. Verso 47, ao ver Natanael se aproximou e disse: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde vem? De onde me conhece? Jesus respondeu: eu vi você quando estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Então Natanael declarou: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse: você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A mesma experiência que Jacó teve, Jesus está dizendo: agora, a partir desse momento, a palavra que foi declarada para Jacó vai se cumprir sobre o Filho. A partir de Cristo agora os céus estão abertos. Aleluia. Não há mais nada que vai a partir de Jesus o véu foi rasgado. Não tem nada que possa bloquear, porque a partir de Jesus existe agora uma conexão entre céus e terra. Glória a Deus. E a igreja, ela é o quê? Ela é o corpo de Cristo. A igreja é esse lugar, é a casa de Deus. Casa de Deus não é isso aqui, gente. Não é isso aqui. Parede não é a casa de Deus. A casa de Deus é as ovelhas, as pedras vivas, cada um de nós. Nós, quando nos reunimos, somos casa de Deus. Quando a casa de Deus está reunida, tem que ter conexão com o céu. Tem que ter revelação da voz de Deus. Tem que ter anjos descendo e subindo. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Que você possa ser tocado aí por essa revelação de Deus
Anote essa passagem bíblica. Semana que vem a gente continua falando de Jacó. E vamos caminhar Jacó e José para a gente encerrar o livro de Gênesis. Amém? Fica de pé. Olha que tremendo. Jacó não merecia nada e Deus se revelou a ele. Deus revelou o seu segredo a ele. Sabe o que isso aponta para mim? Deus pode revelar a cada um de nós. Deus pode se revelar a cada um de nós. E não pediu, e Deus se revelou a ele. Deus pode se revelar a você. Independente das suas falhas, fraquezas, Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus amoroso. Deus é um Deus que não desiste de nós. Amém, gente? Ele não está procurando ações, méritos. Aliás, gente, nossas ações são trapos de imundícia. Todo o nosso esforço, Deus quer corações quebrantados. Deus quer corações quebrantados. Com certeza Deus viu em Jacó um coração quebrantado. Deus viu em Jacó um coração quebrantado. Que Deus encontre nessa noite corações quebrantados. Que você também possa ter revelações dos céus. Que você também possa ter revelações poderosas na sua vida. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos por esse momento tão precioso aqui na tua casa. Senhor, como é maravilhoso aprender com a tua palavra. Como é maravilhoso ver, ó Deus, a revelação bíblica. Como é maravilhoso ver um Deus que escolhe, e não escolhe porque existe mérito, mas escolhe por graça. Senhor, nós somos Jacó, assim como Jacó, Deus, tentamos e damos, muitas vezes, Senhor, nos sentimos frustrados por tentar com as nossas próprias forças. Mas a tua palavra diz que não é por força, mas é pelo teu Espírito, Senhor. Senhor, quantas pessoas estão lutando do seu jeito, mas o Senhor está nos convidando para nós nos rendermos a Ti e reconhecer que precisamos do Senhor. Nessa noite nós reafirmamos isso, nós reafirmamos que precisamos de Ti, que somos carentes da Sua graça e do Seu amor. Derrame graça sobre as nossas vidas, nos envolve em misericórdia, Senhor, e que possamos viver as Tuas promessas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Vai debaixo da paz, da graça, do amor do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus.